do Senhor, Juventude de Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Conectados na Lição. Estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Queremos agradecer a sua companhia aqui conosco. Estamos falando sobre Paulo, o apóstolo de Cristo. Estamos recebendo com muita alegria os nossos convidados aqui nos estúdios da Editora Betel. Estou falando do comentarista da lição, Pastor Sérgio Costa, seja muito bem-vindo, e também aos nossos convidados, representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Welter, seja muito bem-vinda, e o diácono Vitor Rangel, sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, a lição de hoje, de número 5, traz o título Paulo rumo à Europa. E já queremos fazer a primeira pergunta do dia ao nosso comentarista da lição, Pastor Sérgio Costa, seja muito bem-vindo. Pastor, qual foi o motivo em que Paulo e Barnabé não seguiram juntos para a segunda viagem missionária? A paz do Senhor, Tianinha, paz do Senhor, Jennifer, paz do Senhor, Vitor, e a paz do Senhor a você. Obrigado pela pergunta. Então vamos lá, né? Qual foi o motivo que fez com que Paulo e Barnabé não seguissem juntos na segunda viagem missionária? Na verdade, aconteceu aqui uma discordância entre Paulo e Barnabé. Por quê? Devido a uma disputa acerca de João Marcos. E João Marcos alguns estudiosos vão dizer que é o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos, que era parente de Barnabé, ou seja, ele era sobrinho de Barnabé. Paulo não queria levar consigo novamente Marcos, porque na viagem anterior, na primeira viagem missionária, Marcos abandonou o barco, podemos dizer assim, ou seja, ele não quis continuar a viagem. E aí, no meio da viagem, ele se separa. E aí Paulo achou que ele divergiu de Barnabé por causa de Marcos, e aí eles se separaram. E aí na segunda viagem, Marcos não segue com ele. Isso resultou em um desacordo tão grande que eles decidiram seguir caminhos separados. E aí quem acompanhou inicialmente a segunda viagem missionária com Paulo foi Silas. Ok, mais uma pergunta, pastor. Por que Paulo mudou sua rota quando chegou em Troade? Obrigado, Tianinha, pela pergunta. Então vamos lá. Por que Paulo mudou sua rota quando chegou em Troade? O texto em Atos vai dizer que Paulo ele vai ter uma visão. E ele vê um varão, e o varão diz, passe a Macedônia. E isso impeliu que eles fossem em direção à Macedônia, e depois eles se dirigiram a Filipos, que era uma cidade da Macedônia. A Macedônia ficava ao norte da Grécia. E dentro desse contexto, a gente vê que a igreja que foi estabelecida em Filipos foi uma igreja muito importante para Paulo. Uma igreja pujante, uma igreja forte, uma igreja compromissada com o Evangelho. Então a gente vê que em toda a viagem de Paulo, ele sempre foi guiado ali pela ação do Espírito Santo. Muito bem, lembrando que a Editora Betel disponibiliza para você, Juventude de Cristo, o PIL, o Plano de Incentivo à Leitura, que são subsídios, textos que vão enriquecer o conhecimento da palavra e os estudos aí na sua casa. E nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios da Editora Betel os representantes da Juventude de Cristo, que é a Jennifer, a diaconisa Jennifer Welter, e o diácono, o nosso querido Vitor Rangel. Sejam todos muito bem-vindos. E a nossa pergunta hoje, já vou passar para ela, Jennifer Welter, por favor, o que o PIL traz para a gente nessa semana? Seja bem-vinda. A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Pastor Sérgio, a paz do Senhor, Vitor, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. O PIL dessa semana tem por título Justificados pela Fé. O PIL vem nos dizendo que o termo justificação, ele aparece no Novo Testamento 39 vezes.
E dessas 39, 29 aparece aqui, né, nas epístolas do apóstolo Paulo. Né? E o que significa esse termo, né, a justificação, que nós fomos justificados? É um termo da área jurídica, né, que diz que nós fomos inocentados, nós fomos isentos da responsabilidade. Né? O Senhor, né, nós estávamos condenados, mas o Senhor, Ele morreu na cruz. Né? Então, tudo que era para nós pagarmos, né, o preço do pecado, o Senhor Jesus, Ele veio e pela graça, né, não foi por mérito, pela graça nós fomos inocentados, né? E o castigo que estava sobre nós, o Senhor, Ele levou. Pastor Sérgio, a Juventude de Cristo quer saber o que significa o termo justificação pela fé. Muito obrigado, Jennifer, pela pergunta. Então, vamos lá. Como que a gente pode colocar em prática a ordem de Jesus de ir e pregar o Evangelho? Então, a gente pode contribuir com a grande comissão através da pregação, propriamente, né, da pregação do Evangelho. Então, a gente não precisa ir lá para a janela 10x40 e pregar o Evangelho. Não somente isso é missão. A gente pode começar a missão através dentro do nosso bairro, da nossa família, né? Inicialmente começa as coisas pequenas. Então, a nossa família, os nossos vizinhos, a nossa rua, o nosso bairro. E aí sim, a gente, né, pregar o Evangelho, aí Deus vai nos dirigindo. Então, a primeira coisa é a pregação do Evangelho. Segundo, a gente só vai pregar o Evangelho de fato, e o Evangelho ali, a essência do Evangelho, estudando e meditando na Palavra de Deus. Então, estudar e meditar a Palavra de Deus também é a condição inicial, são as prerrogativas para que a gente venha agir no ID de Jesus, na grande comissão. E a gente pode também estar contribuindo para a expansão do reino de Deus. Então, orando, jejuando e contribuindo para a obra de Deus e para que o reino de Deus venha a ser pregado a toda criatura. Uau! Conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o livro Subsídio do Trimestre. Traz o tema Paulo, uma vida dedicada a Deus. Adquira agora mesmo o seu exemplar em um desses telefones que está passando na sua tela ou em nossa loja virtual, editorabetel.com.br. Bem, vamos ficando por aqui, mas semana que vem temos mais um encontro aqui para mais um Conectados na Lição.